Oi, gente, bom dia. Primeiramente, eu queria pedir licença, né, às senhoras do dia, que permita que seja conduzida uma aula de trocas e de referências que sejam substanciais à nossa própria existência. Quero pedir bênção ao meu mais velho, que está dividindo a mesa comigo, pedir bênção aos meus mais velhos que estão assistindo, dar bênção aos meus mais novos, pedir para que a comunicação seja feita a partir de um princípio da nossa ancestralidade. E eu tenho por hábito sempre reverenciar a ancestralidade, porque é na ancestralidade que eu busco todo o saber que eu venho me debruçando há algum tempo, porque estudar filosofia antiga é estudar a nossa própria ancestralidade. Então, quando a gente se aventura a falar dos ancestrais, nada mais legítimo do que evocá-los, né? E queria agradecer à organização pelo convite, ao meu irmão Tichinho, ao meu irmão Lucas. Esse já é o terceiro momento que nós estamos juntos. Nós tivemos na Letras em agosto, tivemos no Cefet em setembro, ambos encontros falando, né? Na Letras eu falei especificamente de mulherismo africana, e no Cefet de filosofia africana. E aí hoje eu separei algo que eu acredito que seja interessante para que possa ser repassado a vocês. O professor Renato ontem me comunicou que ele não poderia vir, ele teve um problema de ordem pessoal, então eu dei uma repaginada no que eu ia apresentar e peguei um pouco do que ele também pretendia falar, uma vez que a gente está há algum tempo trabalhando com o mesmo movimento epistemológico. No entanto, o professor Renato há algum tempo vem se debruçando com a questão de infância, como ele mesmo diz, porque é extremamente importante a gente pensar a infância. E aí ele brinca que ele diz, não, agora esse legado aí de filosofia africana tu que vai dar conta, eu vou. Então eu espero que a ancestralidade me dê muita sabedoria para conduzir junto com vocês. Bom, meu nome é Catiúcia, né? Eu sou formada em filosofia pela FRJ, sou mestre em filosofia e estou no doutorado no IFIX em filosofia. Estudo especificamente filosofia africana, mais em específico filosofia quemética, desde a graduação. Durante a graduação eu tive um processo de abandono da graduação mesmo, porque a graduação foi um processo bem dolorido para mim, porque eu fiquei 4 anos dentro de uma instituição estudando uma epistemologia que negava totalmente a minha subjetividade, negava totalmente a minha existência. E aí eu não conseguia entender por que aquilo não me afetava. Eu não conseguia entender por que aquilo não tinha nenhum tipo de sensibilidade, ao ponto de eu questionar se eu realmente era filósofa, né? Já que dentro daqueles moldes que estavam sendo apresentados por aquelas narrativas epistêmicas, eu não conseguia ter nenhum tipo de proximidade, nenhum tipo de afeto, né? Uma vez que nós... E aí eu fui lendo e lia muita coisa, e eu lembro que eu tinha colegas de sala de aula que passavam estavam em sala de aula e ficavam numa masturbação mental. Aquilo causava algo que era extremamente importante, que de fato era, né? Que de fato é muito importante, mas aquilo não me atravessava. E aí um dia, eu sentada lendo um livro vendo um livro de imagens de orixás e tal, eu vi uma imagem de Xangô segurando um oxê, o machado de Xangô, e aí do lado tinha uma fotinho de Zeus. E aí o autor, de uma forma muito tendenciosa, dizia: veja como Xangô parece Zeus. E aí eu falei, Xangô parece Zeus? Como que Xangô parece Zeus? Né? Não. Aí daí eu comecei um processo investigativo e fui entender
que Zeus era lido como Xangô e vice-versa, e que era lido porque existia narrativas epistemológicas em outros locais. E aí que começa o meu caminho com a filosofia, e eu começo a ler, começo a procurar, até que a filosofia africana começou a ter um processo de materialidade de verdade na minha vida. E aí, eu, em parceria com o professor Renato e aí com o meu orientador na época, a gente foi pesquisando e vendo o que era essa filosofia, o que nós compreenderíamos por filosofia africana. E aí é muito importante a gente pensar que quando a gente fala de filosofia africana, a gente precisa pensar dentro de uma realidade atemporal, como fala o Teófilo Obenga. Porque pensar em filosofia africana, nós estamos pensando numa constituição de mundo atemporal. Nós temos que deslocar a nossa cabeça, deslocar o nosso pensamento para um deslocamento de tempo que antecede o que nós conhecemos como a Era Comum. O que é a Era Comum? A Era Comum é o que nos é passado dentro das epistemologias vigentes. A Era Comum nos apresenta o Ocidente como primazia do conhecimento. A Era Comum nos apresenta o Ocidente como um princípio embrionário do mundo. Só que esse princípio embrionário do mundo, que o Ocidente data, já existia muito antes do próprio Ocidente se configurar como Ocidente. Então, quando nós falamos em filosofia africana, especialmente em filosofia quemética, a gente está falando de uma filosofia que nasce às margens do Rio Nilo. A gente está falando de uma filosofia que antecede a Era Comum. Então, a gente está falando de uma filosofia egípcia. E aí, começando a pensar, investigar sobre os conhecimentos dessa filosofia quemética, nós chegamos à conclusão que existia ensinamentos, existiam formas de bem viver que dialogavam única e exclusivamente com a questão existencial. Então, isso era filosofia. Mas, para que nós chegássemos a esse alcance sobre filosofia africana, filosofia quemética, filosofia ioruba, seja qual, nós precisamos fazer um exercício de deslocamento da nossa própria existência, uma vez que nós somos constituídos a partir de uma ideia de mundo universal. E o que é o universal? O universal diz que há uma universalidade das coisas. As coisas que são universais são as coisas que são ditas como legítima. E aí, se a gente pensar que universal vem do latim, que origina de uno, é um. Então, esse universal identifica um único local, um único caminho, um único direcionamento epistemológico, a fim que nós busquemos a nossa centralidade num norte. E aí tem um filósofo que nós gostamos muito, que se chama Mongobe Ramose. E o Mongobe Ramose vai dizer para nós o seguinte: não vamos mais buscar um norte, vamos buscar um sul. Vamos sulear o nosso pensamento, vamos sulear a nossa forma de compreensão epistemológica existencial. E o que é sulear? Sulear é justamente fazer o caminho contrário, né? Nós somos direcionados para um norte. Nós somos condicionados a pensar o mundo a partir de uma perspectiva totalmente norteadora. Quem nunca ouviu? Você precisa de um norte na vida. Você precisa E isso significa o quê? Esse princípio norteador, essa ideia de um norte, é uma ideia puramente ocidental, porque é no norte que existe todo o conhecimento, é no norte que existe todas as potencialidades civilizatórias, é no norte que existe todo o seu encontro.
seu caminho, seu encontro. Então vamos fazer um exercício de sulear, vamos fazer um exercício de suleamento. E aí esse exercício de suleamento pede para que a gente compreenda a filosofia como pluriversal. E aí o que é pluriversal? Trabalhar com uma ideia de filosofia que tem perspectivas, uma filosofia com várias perspectivas, com várias narrativas. Isso não significa dizer que a filosofia construída no Ocidente é uma filosofia que é mentirosa, é uma filosofia... Não, nós não estamos aqui para julgar ou falar nada desse sentido. Nós estamos aqui para dizer o seguinte: existe essa ideia de filosofia, mas existe essa aqui também. Então, existe filosofias, existe princípios, não princípio. Não existe filosofia, existe filosofias. E aí, por que essa filosofia ela não é entendida como uma filosofia pluriversal e sim uma filosofia universal? Porque essa filosofia ela se alimenta do que nós conhecemos por epistemicídio. Não sei se vocês conhecem o que é epistemicídio. Então, tem um vídeo da Sueli Carneiro que eu gosto muito, que ela diz o seguinte, eu sei até de cor, de tanto que eu já assisti, que ela diz assim: em primeira instância, eu sou a primeira vítima do epistemicídio. Na medida que eu fiz filosofia na USP, me candidatei ao mestrado e eu fui me deparando com uma gama de conhecimentos de filosofias só ocidentais. E aí, quando eu começo a investigar, eu entendo que há filosofias no mundo inteiro e nem sequer era conhecido pelos seus pares. O que é o epistemicídio? É a morte do conhecimento, colocando no eixo, na centralidade do mundo, somente conhecimentos de epistemologias euroreferenciárias, somente o Ocidente como referência primeira da filosofia, ou seja, a falácia do milagre grego, né? Que a filosofia ocidental muito bem sistematizou. E isso parte de um fundamentalismo eurocêntrico. Essa ideia de uma perspectiva que coloca a Europa como centro, como sistema do mundo. E a fim que ela... Por que a Europa precisa ser o centro do mundo? Porque ela é aquela que dita, ela é aquela que tem a racionalidade, ela é aquela que consegue pensar o indivíduo a partir de uma perspectiva totalmente racional. E essa racionalidade, ela é uma racionalidade que também molda quem é esse indivíduo, que também apresenta quem é esse homem, que também diz quem é esse homem. Então, quando a filosofia ocidental ela é constituída principalmente na figura de Sócrates, né? E depois Platão, quando ele muito bem desloca os lugares de como tem que ser, né, que você é levado a pensar que um mundo que é sensível, que é um mundo que é tocado pelas coisas através da sensibilidade, ele é um mundo enganoso, ele é um mundo que ele não pode ser descrito como real. Porque o real é um mundo racional, o real é um mundo de quem pensa, o real é um mundo que está para além da nossa capacidade, o real está na alma. Tem uma fotinho clássica do Platão andando assim, com o dedinho para cima, e ele está dizendo isso. E aí é muito interessante que a Marimbani, no livro Yurugu, ela faz uma investigação muito minuciosa para dizer, por exemplo, quando ela vai falar sobre como que o Ocidente constrói a asile ocidental, que é a forma, a construção cultural na qual nos constitui, ela vai lá em Platão. Ela vai dizer, quando Platão ele faz esse deslocamento do senso comum para o senso crítico, quando ele vai dizer que uma ideia de mundo ela não pode estar ligada à sensibilidade das coisas, mas ela precisa estar ligada
a materialidade das coisas, né? Você tem que sair do mundo sensível para ir para o mundo inteligível. Ele está deslocando a sensibilidade de determinados corpos. Ele está deslocando a sensibilidade. Ou seja, nós temos que ser aqueles que estejamos deslocados da nossa própria sensibilidade. E isso faz com que a racionalidade seja a única forma de entendimento da vida. Então, para nós nos constituirmos enquanto seres, nós precisamos nos constituir enquanto seres racionais. Só que essa constituição de seres racionais, ela tem um princípio muito forte na colonialidade, porque nos sistemas coloniais, né, e aí o Mongobe Ramos ele fala isso, o que a colonialidade fez, o que o movimento colonial fez? Ele destitui, ele determina, ele mostra quem é o ser que é possível de ter essa racionalidade. E aí ele desumaniza determinados povos e humaniza outros povos. E aí qual é o povo que ele desumaniza? Qual é o povo que está deslocado do ser racional e é somente o povo alocado no ser sensível? É o povo africano. Né? Então, o que a Marimbani está dizendo? Quando o Platão ele determina o que é o objeto, que nós precisamos de um objeto a fim de ser pegado, um objeto a fim de ser manipulado, um objeto a fim de ser construído como um mecanismo de lá e cá, ela está dizendo que esse objeto é um corpo africano, porque esse objeto é um objeto que está no mundo sensível, é um objeto que está constituído dentro da sensibilidade das coisas. Então, a sua racionalidade, ela pode ser aquela que pega esse objeto, e ela é aquela que molda o objeto. Então, ela vai dizer o seguinte, temos que revisitar o Platão para entender que não nasce, com essa filosofia, não nasce somente a ideia racional de mundo, nasce também um modelo de homem. Um modelo de homem a ser legítimo, um modelo de homem a ser estudado, um modelo de homem a ser referenciado para o mundo. Então, o epistemicídio, o que ele faz? Ele se avora disso tudo, né? Ele usa dessas informações e aí ele negligencia conhecimentos de povos que não são humanos. Os africanos não são vistos como humanos, porque o epistemicídio ele não nega a existência dessa humanidade, ele só invisibiliza, ele só neutraliza, e aí ele coloca um centro, e esse centro é a Europa. Então, quando nós vamos pensar sobre a descentralidade, sair deste eixo, descentralizar mesmo, aí nós temos que colocar nas nossas narrativas a pluriversalidade. E a pluriversalidade é algo extremamente legítimo, se a gente for pensar dentro da realidade atual, por exemplo. Nós não temos um modelo de mulher, por exemplo. Nós temos modelos de mulheres, até mesmo entre as mulheres pretas, há modelos de mulheres. Nós não temos um modelo de homem, nós temos modelos de homens. Nós não temos um modelo de família, nós temos modelos de família. Nós não temos um modelo de relação afetiva, nós temos modelos de relações afetivas. E essa discussão da pluriversalidade, ela nos dá um leque de opções a refletir qual é o modelo existente, qual é o modelo vigente? É o modelo ocidental. E o modelo ocidental, ele universaliza esse modelo. Ele vai dizer que somente há um modelo: homem, alto, branco, longilíneo, hétero. Esse é o modelo de o ser que é racional. Então, esse modelo ele não se adequa a nada. E aí esse modelo acaba por estar num lugar de primazia que nega os outros modelos. E aí o colonialismo, né? O epistemicídio devido à colonização, o que ele faz? Ele muda a nossa cognição.
Nós passamos por um processo de colonialismo cognitivo. Nós somos construídos, levados a pensar num lugar, e aí entra o Fanon, né, que o Fanon vai dizer que nós somos colonizados. E aí o epistemicídio, ele é aquele que tangencia a colonização, porque ele constrói no nosso imaginário que nós somos colonizados e que nós não temos nenhum tipo de narrativa que não seja a narrativa da subalternidade. E como ele é o assassinato, o silenciamento de epistemologias e de bases cognitivas, a gente só entende a Europa como matriz existencial. E aí, o que nós precisamos compreender a fim que a gente chegue nessa compreensão de mundo? Porque quando eu for apresentar para vocês qual é o sentido da vida, eu vou apresentar para vocês uma outra perspectiva de mundo. E para que vocês entendam essa perspectiva de mundo, vocês precisam fazer esse deslocamento. Vocês precisam suspender o juízo. É a única frase ocidental que eu uso, que eu acho que é muito, muito válida, né? Nós precisamos suspender o nosso juízo a fim de eliminar a ideia de mundo eurocêntrico. Joga o eurocêntrico para algum lugar, suspenda essa ideia e comece a pensar a partir de uma perspectiva puramente africana, puramente da busca da sua agência. O que é agência? Agência é um conceito defendido pelo Molefe Ketchachante na afrocentricidade. E o que a afrocentricidade vai nos dizer? Nós devemos ter o compromisso de buscar em África as nossas referências. E aí, o Cheikh Anta Diop, ele vai dizer o seguinte: a gente não tem que fazer essa investigação, a gente não tem que fazer essa leitura só por algo extremamente curioso, né? A gente não, vamos lá, nossa, que maravilha, eu estou lendo aqui, estou vendo que a gente realmente tem isso é muito bom, só que não, isso é insuficiente. Nós temos que estudar isso a fim de construir a nossa própria ontologia, a fim de construir a nossa própria perspectiva de mundo, porque nós somos constituídos dentro de uma ontologia totalmente ocidental. E aí o Molefe Ketchachante, na afrocentricidade, ele vai dizer que os africanos precisam construir uma ideia de mundo que a África seja o centro. A África seja a nossa localidade, a África seja aquele lugar na qual partiremos para qualquer tipo de movimentação de mundo, porque nós somos seres africanos deslocados do nosso local de origem por conta de um sequestro histórico, só que nós saímnos de lá apenas geograficamente, mas existencialmente nós somos seres africanos. Embora neste momento nós tenhamos renascido nesse Ocidente tão louco que nos colocou num estado de Maafa, né? O que é Maafa? Maafa, para chegar próximo, é como se fosse um holocausto negro, é como se fosse uma ideia de não pertencimento, como se fosse me fugiu a palavra agora. Vai voltar. Enfim, então, e qual é o papel da filosofia? O que é filosofia? Né? Se eu perguntar para vocês o que é filosofia, vocês vão dizer várias coisas, todas as coisas dentro do que a gente conhece de filosofia ocidental. A filosofia é a nossa capacidade de reflexão de si para o outro a partir do mundo. Nesse sentido, a filosofia ela é dada a todo ser que pensa. Todo ser que pensa constrói pensamento filosófico. Todas as manhãs nós perguntamos: vai chover? Não vai chover? Como eu vou? Como eu não vou? Eu acordo? Eu não estou bem? Um mar de perguntas que são perguntas especulativas, reflexivas, interrogativas. Então, são filosofia. Esse modelo de filosofia pautado numa ideia cartesiana, ele não existe. Ele é um modelo de filosofia a fim de determinar quem pode pensar filosofia. E aí, o Teófilo Benga tem uma frase que eu acho fantástico: a filosofia nasce com pessoas.
Todo ser que produz conhecimento é um ser que produz filosofia. Nesse sentido, a filosofia nasceu em tempos imemoráveis. E eu acho isso fantástico, porque a filosofia não nasceu na Grécia, a filosofia não nasceu na África, a filosofia nasceu com pessoas. No entanto, nós estamos falando de pensamentos filosóficos que datam de, gravem bem esse número, 2.780 anos antes da Era Comum. 2.780 anos antes da Era Comum, que é o primeiro papiro que existiu que fala de ensinamentos, que é o papiro de Ptah Hotep, que já falava como é a ordem e a moral ética do mundo a partir de uma perspectiva de Ma'at, porque a filosofia quemética ela está totalmente ligada a uma ideia de cosmologia, diferente da filosofia ocidental, que está ligada a uma ideia de cosmogonia. Nós somos um princípio cosmológico, nós estamos eternamente ligados à nossa ancestralidade, porque é ela que nos constitui. Então, muito antes do Tales de Mileto sentar lá no rio e falar o curso da água, aquele curso da água, ele está falando de vida. Ele está falando de uma água que Ptah Hotep já fala às margens do rio Nilo. Só para vocês terem um exemplo, o Platão estudou 24 anos com Ptah Hotep no Egito, nas escolas dos escribas. Os escribas, as escolas de escribas eram as escolas queméticas, nas quais era uma escola geracional, entre pais, filhos, a fim de passar conhecimento e ensinamento para como se constitui enquanto ser. Então, o Platão... E aí ele estudou lá 24 anos. Por exemplo, tem um livro chamado O Legado Roubado. E aí no Legado Roubado, o que o autor vai dizer? Que o Sócrates ele foi assassinado porque ele vem do Egito com esses conhecimentos que aquelas pessoas ali não conheciam. Então ele era dito como um subversivo. Ele está dizendo, nossa, onde é que você está tirando isso? Então ele é assassinado por isso. Mas na verdade ele está trazendo um conhecimento que é um conhecimento que ele aprende no Egito. Né? E o Diop, ele é maravilhoso. Se vocês não tiveram ainda a oportunidade de ler o Cheikh Anta Diop, façam isso para a questão existencial de vocês mesmos, né? Porque essa semana, por exemplo, eu vi uma coisa, como diz o Jairo, uma bagaceira, que foi o Fantástico. Eu fiquei assim... os faraós negros, eu queria quebrar a televisão, mas aí depois não quebrei a televisão foi muito cara, obviamente, né? A mulher preta, de bolsa, sabe como é que é, né? Mas aí eu vi, e assim, a gente tem que entender como que é a leitura subliminar racista do epistemicídio. Uma mulher branca, alva, com uma voz falando assim, por que os egípcios, os faraós negros, à base do rio Nilo, e sentada numa pedra toda de branco, era um cenário todo branco, e querendo mostrar uma ideia de mundo que não existe, não existia branquitude em Kemet. Aceitem isso. Dói, eu sei que dói. Vocês derivam do Homo sapiens, a gente deriva de Ma'at, de Sol, de Ra, de Isis, de Osíris, de Ankh. Então, essa coisa de... Sabe, aí eu fiquei olhando aquilo e falei, meu Deus, mas sabe o que mais me deixa assustada? É porque, graças à ancestralidade, eu consigo ver que há um discurso tendencioso e racista ali. Mas será que a grande maioria das pessoas que assistem aquilo ali, porque muitas pessoas da minha família me mandaram mensagem, olha, da minha família me chamam de Cucuta, né? Cucuta, olha, tu viu, eles estão falando do Egito, e não sei o quê, feliz porque eles estavam falando de Egito. Eu falei, esquece essa bagaceira, meu Deus do céu. Aí eu fiquei muito feliz que uma tia minha lá postou, como eu faço para ler o Diop? Ela escreveu. Eu fiquei emocionada, eu falei, você quer ler? Claro, tu falou, eu vou ler o Diop. Eu falei, então eu vou te dar de Natal um livro do Diop. Para você ler o Diop. Se você não entender, você lê devagar, lê, relê, não tem como não entender. Só ele está falando com a tua ancestralidade, ele está falando com a tua essência. Ela é... Eu falei, não assiste mais o Fantástico, pelo amor de Deus. Não assiste mais o Fantástico, não assiste. Porque isso assim, é um movimento de destroçamento da nossa própria subjetividade.
Porque é fazer a gente entender que, nossa, que legal, nós estávamos ali. Aí amanhã depois aparece uma ideia de um mundo, né? Porque quando ela fala faraós negros, dá a entender que existia faraós não negros, né? Não tinha isso, querida. Desculpa, a sua ancestralidade é outra. E aí, para a gente finalizar, para eu entrar nessa parte que eu gosto muito, essa apresentação aqui que eu fiz, gente, eu vou confessar uma coisa para vocês, que a gente está tudo em família. Eu tenho pânico de PowerPoint. Eu estou falando devagar porque eu estou olhando aqui um PowerPoint aqui, um PowerPoint aqui. Eu gosto de uma constituição de fala a partir de um espiral que é Exu. Eu gosto de falar. Vem aqui, fala, porque Exu é o movimento, e aí o movimento das coisas vão acontecendo. Essa coisa presa, engessada, cartesiana, passa uma foto e tal. Então, se eu gaguejar alguma coisa, vocês... Exato, isso aí. Suspenda o juízo, né? Joga para lá. Mas eu trouxe para vocês um filósofo que é Amenhotep. O Amenhotep, ele é um filósofo que ele é de 1300, antes da Era Comum, e ele era um escriba. O que era um escriba? Ele era um filósofo. E aí ele tem um livro de ensinamentos que se chama Os Ensinamentos para a Vida, de entender, o Ashanti fala que ele é o ser a ser entendido a todo tempo, respeitar o movimento do tempo. Né? E esse é Amenhotep. E o Amenhotep tem 30 capítulos que ele dá ensinamentos de como a gente deve estar e viver no mundo a fim de estar bem consigo, equilibrado no seu coração, a fim de buscar o que ele chama de serenidade, que é a ética da serenidade. E o Amenhotep, ele usa um conceito de filosofia que se chama Gerumá, que é o homem silencioso, a fim de não ser destituído pela sua inflamação. A resposta da tua subjetividade, a resposta da sua vida está dentro do seu próprio equilíbrio. E... Só para a gente finalizar, antes que a gente entre no Amenhotep, então, o que nós precisamos para compreender o Amenhotep é isso, é sair dessa ideia de mundo puramente universal, né? Porque esse universal, eles são ditos como um pensamento primário, e esse pensamento primário, ele serve a fim de constituir a nossa inferioridade. E aí, assim, os filósofos ocidentais, eles deram conta de reproduzir essa inferioridade das populações africanas. Por exemplo, quando a gente vai falar de ética, e por que a gente se refere a Amenhotep? Porque quando nós nos referimos à ética e nos referimos a um princípio kantiano, se alguém aqui é kantiano, me desculpe, mas eu vou ter que trabalhar com a frustração de vocês, o Kant era extremamente racista. Eu vou ler um pedacinho do Kant aqui para vocês verem. Até um aluno meu falou que isso era mentira, mas depois eu achei lá para mostrar para ele. Que o Kant vai dizer: os negros da África não possuem por natureza nenhum sentimento que eleve acima do ridículo. O Sr. Hume desafia qualquer um a citar um único exemplo em que um negro tenha mostrado talentos e afirma: dentre os milhões de pretos que foram deportados de seu país, não obstante muitos deles terem sido postos em liberdade, não se encontrou um único sequer que apresentasse algo grandioso na arte, na ciência ou em qualquer outra aptidão. Já entre os brancos, constantemente arrogam-se aqueles que, saídos da plebe mais baixa, adquirem no mundo certo prestígio, que força de dons excelentes. Tão essencial é a diferença entre essas duas raças humanas que parece ser tão grande em relação às capacidades mentais, as diferenças de... Desculpa, peraí. Tá pequenininho aí, eu me confundi. Peraí. Aqui. Tão essencial é a diferença entre essas duas raças humanas que parece ser tão grande em relação às capacidades mentais quanto às diferenças de cores. A religião do fetiche, tão difundida entre eles, talvez seja uma espécie de idolatria que se aprofunda tanto
tanto no ridículo quanto parece possível à natureza humana. A pluma de um pássaro, o chifre de uma vaca, uma concha ou qualquer outra coisa ordinária, tão logo seja consagrado por algumas palavras, tornam-se objeto de adoração e invocação nos esconjuros. Os negros são muito vaidosos, mas à sua própria maneira, e tão matrequeiros que se deve dispersá-los à paulada. Esse é um texto que o Kant escreveu numa revista de filosofia, a fim que ele, junto com outros pensadores de filosofia, começam a perceber o que é os negros. Então, essa forma de percepção de mundo do que é os negros é uma forma de percepção de mundo totalmente alimentada pelo próprio epistemicídio. Tem outros vários aqui que depois eu posso passar para vocês, o Hegel, o Hume, o Comte e tantos outros. Então, eles precisam construir isso para colocar a Grécia no eixo, né, no centro, e depois desse centro da Grécia, colocar eles como modelo universal. Pois bem, já que constatamos que a filosofia ela é alimentada pelo racismo, que ela é aquela que potencializa o racismo, ela é aquela que percebe a filosofia como um princípio universal, e aí, como nos apresenta uma possibilidade de uma filosofia pluriversal, a gente volta à nossa própria história para saber o que é filosofia. E aí existe um termo chamado, no Egito Antigo, que se chama Requete. Não sei se vocês já ouviram falar. Então, Requete origina da palavra Seba, que vem de sábio, que estava no túmulo de Antet. Requete significa palavra falada, filosofia. E aí, a palavra filosofia, inclusive, ela tem alguns indícios que ela origina desse termo. Só que a palavra não constitui o que é a filosofia. Então, assim, o que se diz é o seguinte: não, mas quem criou a filosofia, quem nasceu, onde nasceu, foi os gregos. Os gregos sistematizaram a palavra, mas a palavra não diz o que é a coisa em si, parafraseando o racista do Kant. Então, para que a gente consiga compreender isso, e aí a filosofia quemética, ela é uma filosofia exercida nas escolas de escribas. E aí eu trouxe para vocês a filosofia de Amenemop. Agora eu vou ficar em pé para ficar bonitinho. Então, aqui aí eu pensei o seguinte: qual o sentido da vida? Essa é uma pergunta muito clássica na filosofia ocidental. Muito clássica, né? O que é a vida? Qual o sentido da vida? Só que o sentido da vida, a forma de compreensão do que é a vida que nós conhecemos, é uma forma de percepção de mundo puramente ocidental. Então, a pergunta pode parecer escandalosa ou pretensiosa, às vezes vexatória. Outras vezes a interrogação pode ter um tom indigno ou pretensivo. Mas o problema, qual o sentido da vida? Traz algumas indagações no pacote. Existe um sentido para a vida? Ou são muitos sentidos? Ou ainda existe um sentido? Se a pessoa não encontra nenhum sentido na vida, ela tende a ser confusa? Mas se uma pessoa tem um sentido na vida imutável e pouco flexível, ela tende a ser perigosa? Ora, é clichê dizer que a falta de sentido já é um sentido. Então, nós precisamos pensar qual é o sentido da vida, porque pensar o sentido da vida é repensar a nossa própria ontologia. Porque pensar o sentido da vida é pensar qual é o sentido da vida para as populações africanas. Por que há um sentido de vida que merece ter vida e um sentido de vida que merece ter morte, vide o genocídio da população preta, né? Porque o sentido da vida é quem tem direito à vida. Porque quando nós pensamos qual é o sentido da vida, a gente está pensando quem é que tem vida. Nós estamos pensando a nossa própria vida. E a questão é tomada de uma forma puramente filosófica. E aí, a abordagem filosófica da questão nos exige algumas ferramentas. Nós vamos pensar qual o sentido da vida, certo? Através, por meio, em favor, ou até mesmo de contrapensamentos de Amenemop, Confúcio, Gautama, Platão, Nietzsche e Ramose.
Isso aqui é um slide enorme que eu fiz vários cortes, então a gente vai se ater pura e simplesmente ao Amenhotep. Então, como eu falei para vocês, a filosofia em Kemet, que era entendida como Heket, ela era exercida em Per-Ankh, que era a casa da vida. Porque, naquela época, pensar a filosofia era pensar a vida. Era pensar como você se constituía na vida, como que seria a percepção, a sua construção de mundo a partir da vida. Então, pensar a filosofia só era possível se fosse pensar o sentido da vida. E aí as escolas de escribas, que eram as escolas filosóficas, tá? Que é muito importante a gente dizer que, assim como tem as escolas helenistas e tudo mais, existiam as escolas de escribas. Essas escolas tinham engenheiros, tinha diversas profissões, incluídos os responsáveis que estudavam Heket. Então, era uma escola que tinha várias formações, mas tinha aquele espaço para estudar a filosofia, porque para a filosofia, para a percepção de mundo em Kemet, não tinha como ser um bom ferreiro se você não tivesse um princípio ético. Não tinha como ser um bom engenheiro se não tivesse um princípio ético. E aí, o Ptah-hotep, que eu falei para vocês, que é o filósofo que o Platão estudou com ele 24 anos, ele é um vizir faraó, né, de Zed, que explica que se trata de uma arte que o artista nunca chegará à destreza perfeita. E aqui eu quero fazer um merchan para vocês. Quando ela me apresentou, eu falei que eu dou aula no IFIX, semestre que vem, sintam-se todos convidados, as disciplinas que eu dou são abertas ao público, e esse semestre a gente estudou Filosofia Antiga 1, estudou Amenhotep, e semestre que vem, Filosofia Antiga 2, nós estudaremos Ptah-hotep, a ordem moral. Será quarta-feira à noite, às 17 horas. Então, e aí, só falando um pouquinho mais sobre Heket, que é o nome da filosofia em Kemet, que são palavras de uma medida de verdade, filosofar é uma atividade de polimento da palavra e mensuração da verdade como modelo, humildade como condição de filosofar, o coração como morada do pensamento e origem das palavras. É muito importante que a gente entenda isso aqui. Por quê? Porque palavra tem axé. Quem é de Candomblé sabe do que eu estou falando. Então, palavra tem axé. Nós temos que ter muito cuidado com o que sai da nossa boca. Nós temos que ter muito cuidado com o que nós falamos. E aí o Amenhotep vai dizer: guarda a tua língua na boca, a fim que o seu coração conduza a sua existência. Porque ele está dizendo que precisa de uma responsabilidade do que vai ser dito. Uma vez que a palavra jogada ao vento, o vento faz o que ele quiser com essa palavra. Então, nós temos que ter responsabilidade com o que a gente diz. E aí ele vai dizer que justamente por conta disso, que a filosofia é uma atividade de polimento da palavra. E aí esse polimento da palavra permite com que você faça uma mensuração da verdade, uma avaliação do que vai ser dito. E aí ele vai falar que isso requer uma coisa que o Ocidente tirou da gente, que é a humildade de olhar para si. Não se perceber como indivíduo, perceber enquanto comunidade. Porque quando nós nos percebemos enquanto comunidade, eu tenho toda uma responsabilidade. Porque, por exemplo, eu fiquei muito preocupada como que eu ia fazer esse slide, ternei várias vezes que eu não podia gaguejar, porque eu tinha uma responsabilidade com a comunidade, que é vocês que estão aqui, porque isso é uma troca de comunidade. Então é quando ele fala, a gente tem que ter uma humildade na condição de filosofar. E uma questão que eu acho fundamental, que é a questão que eu estudo mesmo na tese de doutorado, que é o coração. E o que é o coração? O coração é a morada do nosso pensamento, é a origem das palavras. O coração, ele precisa falar por nós, não a razão. A razão, ela é destruidora, porque ela não dá voz aos seus afetos. E aqui foi o que eu falei, né, para vocês no início, que o pensamento egípcio lançou a base importante para a criação de uma autêntica ontologia. E aí, quando nós falamos de filosofia africana, nós estamos falando de ontologia. Ontologia é uma área da filosofia que se pretende pensar o sujeito, como é a construção, a constituição do sujeito. E
Há uma língua egípcia dos verbos de ser, um dos quais... Esse aqui é um Medu-Neter, que é o nome do como era apresentado hieróglifo, né? E que apresenta... designado entre foi uma capacidade do latim. O egípcio diferencia com exaltidão os verbos ser, tornar-se e viver. Então é isso, assim, são coisas que estão ligadas, que não estão ligadas e que precisam ser revisitadas. Você ser não te constitui e nem te faz viver. E aí esse aqui é o nosso filósofo maravilhoso, Amenhotep, é assim que se fala, que ele é um escriba, filho de Canatquete, com formação de escriba nas escolas de Per-Ankh, e assumiu o posto de supervisor dos campos da gestão do faraó de Amenemhat, da segunda dinastia, Amenemhat II, da 18ª dinastia. O Amenhotep, ele é da 21ª dinastia. E aí, os ensinamentos de Amenhotep. Amenhotep apresenta uma primorosa estruturação da obra que divide em 30 capítulos uma invocação sem precedentes. Como um bom egípcio, não podia ignorar os antecessores. Inspirou-se em materiais de tradição, mas acabou por atingir invejável inovação. É ler a abertura de ópera, que é o prólogo, enunciado os temas a desenvolver no corpo da ilustração. Ih, arrasou. Nem eu sabia que tinha botado isso. Gente, eu queria fazer como é que é o nome daqui? Um preze, mas ficou tão ruim que eu fiz assim mesmo. Eu acho bonito aquele negócio que vem e vai, mas não deu. Metodologia e critério na filosofia de Amenhotep. Bom, a metodologia de Amenhotep é uma metodologia que nos causa um pouco... Quanto tempo eu tenho que eu estou falando um monte? 5 minutos? Vamos rápido, então. A questão metodológica de critério e avaliação da filosofia são a barca e a balança. Eu vou correr para vocês entenderem. A barca, ali é o Medu-Neter, que a gente identifica, né? E significa um DPT, que é como ele é escrito. E a barca pede para que você... circunscreve as ideias de experimentar, degustar e testar. A barca é o seu lugar de deslocamento. É onde você vai entrar para fazer esse deslocamento. A barca carrega a ideia que a travessia é uma experimentação. Então, a gente tem que atravessar um percurso da vida. A gente precisa estar dentro dessa barca para pensar como vai fazer esse deslocamento. Essa barca é olhar para si. E a barca, ela é essa arte de ensinar, essa arte de reflexão. E aí ele diz, né? Não impeça que as pessoas atravessem o rio se tens cabines na tua barca. Quando derem um remo em meio às águas profundas, estende-se teus braços a pegá-la. Toma a passagem de quem é rico e deixa passar quem é pobre. Então ele está falando que você precisa fazer um exercício de como que é entrar nessa barca, como que se busca os elementos a fim de buscar essa barca. Ele está falando tudo isso, ele está falando de um silenciamento, de um voltar para si. E aí ele vai dizer que a barca é a experimentação do discernimento, o silêncio a fim de buscar o seu próprio discernir, né? E a barca como percurso que atravessa o rio das dúvidas. Então você precisa estar sempre fazendo um exercício. Ele atenta muito à coisa do homem inflamado. A gente tem que ter muito cuidado com o homem inflamado, porque a inflamação do sujeito, ela pode fazer com que a sua barca afunde. E a barca é um caminho de discernir sobre si. É um processo de autorreflexão, né? Olhar para dentro de si. E aí ele vai falar o seguinte: essa barca ela é medida por uma balança. E aí, muito rapidamente, a palavra ma, que é de Jerumá, né, vem do termo ma'at, que significa certeza, ordem e balança. Para uma incursão a respeito da balança, como quesito filosófico na tradição egípcia, precisamos tratar de ma'at. A palavra balança, ma, está intimamente ligada ao nome da deusa. Ma'at é representada como uma mulher preta, negra, segurando o símbolo de Ankh numa das mãos e um cetro na outra. Ela usa a pena de avestruz como coroa.
E aí a influência, e isso eu vou passar rapidinho, mas depois, assim, por exemplo, tem textos do Platão que a gente vê toda... tem até um texto do Obenga que fala a influência do Egito nas obras de Platão, que ele vai mostrando como cada conceito que o Platão, até mesmo a ideia de caverna distorcida, ela é uma ideia totalmente dentro das filosofias queméticas, né? Aí a passagem do Platão que fala, que é em Fedro. Pode passar. Então, os escribas, eles vêm através de uma narrativa de Tote, né? E aqui, volta um pouquinho. O coração na balança da escriba. Então, a balança é como a gente vai equilibrar essa passagem. A balança é como a gente vai perceber essa ideia. Então, a balança de Maat, que é o equilíbrio, a todo momento, quando Amenhotep vai apresentando nesses 30 capítulos, ele revisita Maat o tempo todo. E ele vai dizer que essas palavras que precisam ser revisitadas através de Maat e Tote é responsável por notificar, registrar, e aí está no papiro, ele vai falar dos pesos do coração. E qual o sentido do coração, que depois a gente vai ver como coração consciência. O coração tem 2 termos no egípcios, né? E a gente usa muito o At e muito mais o Ibi. A gente usa mais o Ibi porque é esse coração que se refere à concepção de mente, coração espiritual, algo do julgamento, parte inferior da mente. Ba, aspecto superior da mente. Então, a ideia falaciosa ocidental que a gente precisa destituir o sentir, a ideia falaciosa que os nossos sentidos nos enganam, é uma ideia mentirosa, é uma ideia que não constitui o sujeito africano, porque nós somos equilíbrio. E esse equilíbrio se dá entre Ibi e Ba, que são essas 2 medidas da balança, que é o Jerumá, que são as 2 faces, as dimensões coexistivas do próprio coração. Nós somos constituídos por Ori, Inu, Ori, Ode, né? Corpo e mente, que é atravessado pelo nosso Ori e Wa, que é o nosso caráter. Isso é dentro de uma concepção. E eu gosto muito do Diop, porque o Diop ele fala de uma cultura africana. Então pode ver que eu estou falando de um princípio Yorubá, que está totalmente ligado também a um princípio que é médico. Eu estou falando de África como um todo. E a filosofia de Amenhotep, as narrativas de Tote, né, a todo momento ele traz, e Amenhotep pretende explicar o papel da filosofia, e Amenhotep fala que esse Jerumá é um voltar para si, porque a palavra, a lapidação da palavra, ele fala sempre da lapidação da palavra, a reflexão do que vai ser dito, que você precisa atravessar pelo coração a fim de depois falar, porque na inflamação pensada somente pelo racional, a gente desequilibra, a gente afunda a nossa própria barca. Discernir, abrir e destinar e remover, não tem problema. Pode ir. Aí esse aqui é um dos capítulos que eu mais gosto, que é o capítulo 16 do Amenhotep. É importante dizer que os 30 capítulos de Amenhotep, se vocês lerem os livros dos provérbios, vocês vão ver que está ali, né? Os livros dos provérbios são extremamente influenciados pelos princípios dos 30 capítulos de Amenhotep. E aí ele fala: não mova as escadas, nem falsifique as pessoas ou diminua as frações da medida. Não queiras parar o grão, uma medida dos campos, e cortou. Ele fala do macaco, que a todo momento fica te olhando. Esse macaco é como se fosse um macaco julgador, mas não é essa ideia negativa do macaco. E aí ele vai falar que esse macaco ele também é apresentado por Tote, enfim. E aí ele vai falar que você não pode fabricar deficiências porque elas desagradam a vontade de Deus. Ih, ficou bonito isso, né? Pode? Vai. Isso vê que é uma pessoa que entende. E aí o coração ele precisa ser mais leve que uma pena. Isso é uma metáfora para dizer que o teu coração ele não pode estar carregado. Ele tem que ser tão leve como a pena de Maat. Isso tem no papiro de Ani.
né, para quem quiser ler um pouco mais. E aí ele fala: a leveza da pena da Maat, a retidão, a justiça e a harmonia. Peso é um instrumento da escrita, a pena de avestruz é um signo que diz que se deve registrar e forjar as palavras dentro de uma dimensão específica, que é a densidade da verdade. A palavra que vem do coração, que o coração ele é a mente, deve sair de dentro do seu próprio provérbio. Pensar é uma ação de leveza. Aí ele vai falar do homem inflamado, né? Que o homem inflamado é como uma árvore que cresce na clareira, que sente... a inflamação não é ruim, mas ela precisa ser equilibrada. Acho que a gente está chegando no final. A pessoa inflamada... E aí ela vai falar que a pessoa inflamada, ela usa a língua mais rápido do que o coração, então ela não pensa quando ela fala, mais ou menos isso. Então ele vai dizer que a pessoa inflamada, ela precisa pensar como que ela deveria ser, como uma pessoa equilibrada. Ele vai falar que a barca é o percurso que deve fazer em busca da serenidade. O ideal é usar o peso da verdade, é usar a leveza da pena de Maat a fim de equilibrar o seu próprio conhecimento. E aí, a condição humana, as pessoas são formadas por... Essas aqui são as concepções das concepções de como a gente é constituído. Nós somos constituídos por força, alma, coração, força divina, sombra e identidade. E aí é quando ele vai apresentar o sentido de tudo, que é a ética da serenidade. A ética da serenidade é o equilíbrio que faz das partes iguais sempre domine de uma sobre a outra. Então, a mente não predomina o coração não predomina a mente. Isso tudo me constitui, porque eu sou um corpo em eterno movimento na busca de ser um ser sereno, um ser equilibrado. E aí o Jerumá, né, que é a pessoa silenciosa, que volta para dentro de si, a pessoa que... A gente tem agora um laboratório de pesquisa no IFIX de filosofia africana que se chama Jerumá, e aí é justamente para que a gente esteja sempre nesse processo de reflexão do que é a nossa própria filosofia. Todos nós temos um processo de Jerumá. Aí esse aqui é o Tribunal de Osíris, que aparece no papiro de Ani, para vocês entenderem um pouco qual é a menção, que depois, se vocês quiserem, eu posso mandar para vocês esse... Posso? Porque está correndo, né? Estou correndo que já deu meu tempo. Pode ir. E aí, para a gente finalizar, por que eu perguntei qual o sentido da vida? Porque a concepção de vida para a Amenhotep tinha a sólida formação de escriba, né? Ele era um escriba de formação, porque se nascia escriba, de uma vez que isso era geracional, passava de pai para filho. E a Amenhotep tinha sólida formação de escriba, aprendeu toda a tradição filosófica em Per-Anki, onde aprendeu o conteúdo do livro do Vir à Luz do Dia, que erradamente foi traduzido aqui para nós como Livro dos Mortos. Né? Não é Livro dos Mortos, é Livro do Vir à Luz do Dia. Dentro de um sistema espiritual que é médico, a vida humana possui 5 elementos: Ka, força; Ba, alma; Ip, coração; Ankh, força; Sheut, sombra; e Hem, identidade. E a concepção da vida nos ensinamentos de Amenhotep encontra uma analogia nessa barca, nesse rio. A constituição da vida se dá pela vida num eterno movimento de equilíbrio. E aí a questão primordial dessa apresentação é: qual é o sentido da vida? Amenhotep não respondeu a essa indignação de modo sistemático, visto que não era seu escopo, mas podemos usar os elementos filosóficos do seu pensamento para analisar um tema. Uma das questões centrais da filosofia de Amenhotep é justamente a promoção da ética da serenidade. E aí, durante os percursos da nossa vida, o coração ele pode se tornar cólero devido às tempestades da travessia no barco ou na manter leve. Então, nós podemos a todo momento afetar o nosso coração de forma negativa por conta de todas as instabilidades inconstantes dessa vida. E a articulação da filosofia da ética da serenidade para tratarmos o problema do sentido da vida não está no alvo, mas é um ponto de chegada. Não é um ponto de chegada, mas é uma partida. É pensar de como nós vamos constituir a nossa vida a partir desse voltar para si. E isso muda totalmente a forma como a gente constitui a nossa própria vida. O problema ético fundamental está no percurso, né? Então a gente sempre tem que entender que a gente precisa estar nesse equilíbrio entre barca, esse movimento, como ele se experimenta, né? E como é essa travessia. O problema está em não deixar se inflamar pelas travessias. A travessia irrompe com fogo na palha, assim é o homem inflamado na sua honra.
A fala inflamada é o artefato de palavras sem raízes no silêncio e faz da pessoa que as emite barqueiro de palavras enganosas. E para Menomop, o alvo da vida é uma pessoa que deve alcançar a condição de Gerumá, que é verdadeiramente serena. Com efeito, o sentido da vida não estaria em atingir um porto, um objetivo ou fazer um determinado percurso, mas como se relacionar consigo durante a própria travessia. E elementos para que a gente faça uma concepção de mundo, de como é essa vida como um barco em travessia pelo rio, coração entendido como uma companhia de si. Então, essa ideia de que a gente tem que pensar só racionalmente, ela precisa ser destituída, ela é uma ideia que foi criada a fim de nos individualizar e a fim de nos colocar num lugar de inferioridade humana. O silêncio, sempre voltar para si como uma condição de possibilidade de silêncio, e a serenidade como prática a ser prescrita. E da vida como navegação já falei, pode ir indo. E aqui é o coração, só como ele é balançado, gente, eu fiz uma coisa enorme. Pode ir indo. O coração, quero só chegar. O coração, a vida como um barco, que eu já falei para vocês. E eu acho que... Numa leitura de filosofia de Amenhotep, podemos interpretar que o sentido da vida pode estar no coração, tomado como uma nave que percorre o rio do silêncio. Em primeiro lugar, o sentido estaria no exercício de ajustar o silêncio. Então, o que eu queria trazer para vocês, em primeiro lugar, é que a gente produziu filosofia. Em segundo lugar, que a filosofia nasceu em Kemet. E que, em terceiro lugar, nós somos constituídos por um todo, por um corpo como um todo. E aí, quando nós começamos a pensar dentro dessa perspectiva do que é a filosofia, do que é a nossa constituição enquanto ser, a gente molda um novo modelo de ser. O professor Jairo vai falar isso para vocês muito melhor do que eu, obviamente, mas ele fala dessa questão de coexistir. Nós somos coexistência da nossa própria materialidade ancestral, da nossa própria materialidade existencial. E a existência da nossa materialidade ancestral, ela está dentro de nós. Uma vez que nós somos construídos por essa ideia de uma essencialidade que está ligada ao que nós mesmos somos. E o que nós somos é África. E aí buscar esse pertencimento de reconstrução cognitiva a partir de uma perspectiva africana é nos trazer de volta para um lugar de existência totalmente eliminado pelo Ocidente, pelo genocídio epistêmico, pela epistemologia. Como diz a minha irmã, Asa Nigeri, nós somos o povo do sol. Então, a gente precisa brilhar existencialmente como o sol a cada manhã. Gratidão.